Ilusão. Ah, ah, ah. Só entende quem ouve flashback. O meu primeiro passo em direção à cultura zen aconteceu em época de escola, porque criança eu sempre fui apaixonado pelo espiritual. Não pelos fantasmas, não, pelo mistério da vida. A filosofia, né? A espiritualidade, a filosofia, o quem eu sou e essas coisas todas, é muito introspecção, né? E lá na escola, a prof inventou de fazer-nos escrever uma pergunta. Cada colega deveria fazer uma pergunta sobre qualquer coisa e essa pergunta seria colocada no mural lá fora, porque as pessoas, os outros professores iam atrás de conhecimentos para responder aquelas perguntas. E a minha pergunta foi: se não existisse o mundo, se não existisse nada, o que existiria? O ano letivo acabou, os anos todos se passaram e a escola jamais me respondeu. Eu fui estudar filosofia em 2005, eu fiquei lá por um ano. Não se falou sobre isso nesse curto prazo de tempo. Ironias à parte, não é todo mundo que se importa com aquilo que é real, com aquilo que não é real. Não é todo mundo que se importa em descobrir a verdade. No entanto, há uma coisa que todos se preocupam: em se dar bem na vida. Então a coisa mais popular desse vídeo seria: por que que você deve ser mais intuitivo do que racional? Isso é bastante polêmico, mais ou menos, né? Bem-vindos ao Mantra Cultural, vamos falar de cultura zen. Falaremos do real, do irreal e do realizado. Realizado. Tem muitos livros que vendem a ideia de que você será realizado, seus desejos serão realizados. Então vamos por aí, né? Vamos deixar essa sementinha no ar no início do vídeo para ver se eu vou falar sobre isso no final. Porque fica aqui a questão, né? Você sonha com coisas que você quer realizar na sua vida. Lhe pergunto, o que é real? Agora faz sentido a filosofia, né? Porque se você passar a sua vida inteira tentando realizar uma coisa que no final das contas é irreal, você perdeu tempo e vida. E isso me parece muito sério, muito triste. Neste sentido, talvez, a filosofia ou a cultura zen possa lhe ser útil. Quem sabe, pelo menos como um primeiro capítulo, uma introdução breve, antes de você pensar para realizar as coisas, mexer com a lei da atração e essas coisas todas, né? Uma breve introdução: o que é real? O que você sonha? O que você quer realizar dentro desse jogo de real e irreal? O mundo material é o mundo real para muitas pessoas, ou pelo menos para a maior parte do tempo de vida destas pessoas. O mundo real, tipo esse piano aqui, tem 8 oitavas, eu faço música dentro dessas 8 oitavas. Essas 8 oitavas são o real. Ou seja, aquilo que os meus braços alcançam, não, aquilo que os meus ouvidos alcançam, que os meus olhos conseguem ver. Isso é real. Eu acho que a essa altura do campeonato, a humanidade já consegue conceber que talvez existam mais oitavas para cá ou para lá do piano. Existe uma infinita gama de frequências sonoras, de luz, né, de cores. Então o universo pode ser infinito. Aquilo que é real pode ser infinito para além dos sentidos. Coisas que a gente pode não conseguir imaginar. Aquilo que você não imagina e não conhece, você não pode sonhar, né? Então todos os seus sonhos estão restritos
aquilo que você vê, aquilo que o mundo entrega. Eu não sei se esse vai ser o foco deste vídeo. Eu começo a fazer o vídeo e não sei onde ele vai parar. O foco aqui é totalmente filosófico, mas eu quero trazer questões que fazem o seu coração vibrar em relação a isso, porque senão, qual é o objetivo? São poucas pessoas que têm essa paixão, essa introspecção profunda. A maioria está vivendo a vida. Eu acho até que esse é o ponto. Vivendo a vida no mundo real. Ou seja, aquele mundo espiritual, aquela busca pelo espiritual, pelo invisível, pela realização interior, autoconhecimento, isso tudo é irreal para a maioria das pessoas, ou para a maior parte do tempo de vida da gente. Porque o mundo material está nos chamando, ou seja, o mundo real, o mundo das contas para pagar. No máximo, aceitamos uma suposição de que exista coisa além. Mas como a gente não consegue viver além, só aqui, pouco importa o que está além. Para outras pessoas ainda, talvez real seja somente Deus, somente o invisível. Aí uma vida dessas não se preocupa com nada aqui fora. Tem aqui fora como completamente ruim, pecado, mal e diabólico. Então, não se mistura com a gentalha, né? Fica só no mundo introspectivo. No ponto de vista de alguma pessoa mística que gosta de observar o mundo sob a ótica mais profunda, real seria aquilo que não tem início nem fim. Porque tudo aquilo que acaba não é real. Então, nós não somos reais, nem nada o que estamos vendo agora, porque tudo vai passar. Isso não pode ser considerado real. Vamos em busca daquilo que é real? Segundo esta análise, lógica até, só podemos nos preocupar com coisas que a gente ainda não sabe o que é, porque o que seria real se tudo isso que chega até mim, pelos sentidos, são apenas dunas de algodão, nuvens no céu, instantes que logo passarão? É isso que eu sonho para minha vida, é isso que eu dediquei a minha vida toda para conquistar coisas que se desmancham junto comigo. Então, quem é este que está desejando coisas? Alguns sistemas filosóficos, algumas maneiras de pensar se resumem nisso: aquilo que é real e aquilo que não é real. Essa coisa seca, dualista. Mas nisso existe a gente no meio dessa bronca toda, os sonhadores, que estamos aqui. O professor Huberto Roden chama de realizados. Realizado, real e o irreal, e o realizado. É uma trindade. Se esse mundo não é real, veja bem, o contraponto. Tá, mas se esse mundo não é real, quem o criou, não o criou, né? Se Deus criou o mundo e esse mundo não é real, Deus não criou nada, né? Faz sentido. Então Deus seria uma inércia, uma passividade eterna, infinita, que não cria nada. Mas esse mundo for real, realmente real, vale a pena sonhar os nossos sonhos e conquistar os nossos objetivos. Este mundo é real. Se este mundo é real, ele não poderia ser Deus, porque Deus criou o mundo. O criador não pode ser a criatura. O pintor não pode ser o quadro. Está separado? Este não é o real. É o realizado. O mundo é realizado do real. Tá, mas por quê? Por quê? Ora, bolas, cientificamente toda causa tem efeito. Esse mundo é de causas e efeitos. Então, Deus seria um grande efeito e o mundo uma grande causa. Universo, real e realizado. Ok. Mas e por que um Deus? Por que um Criador e um criado? Por que um real
e um realizado. Porque isso pode não ter fim. Quem criou Deus? Deus coloca um ponto final na interrogação. É uma resposta, né, que coloca um final à pergunta. O mundo, isso tudo, o que é? Ah, foi criado por Deus, ponto. Entende? Mas e se a gente não cogitar a imagem de um criador? Por quê? Quem inventou essa história de criador, cara? E por quê? Então nós temos essa trindade filosófica. A gente pode pensar desta seguinte forma: criador, criado e não criado. O todo, algo e o vazio. Essas três sacadas, essas três percepções. O nada pode ser descartado porque não se pode fazer nada a respeito dele. Então nós temos o todo e o algo. Este mundo está em atividade, está em transformação. As formas não são para sempre, então não podem ser exatamente reais. Só é real aquilo que é eterno e infinito. Este eterno e infinito não conseguimos percebê-lo com os nossos sentidos. Naquilo tudo, neste algo, neste verso que a gente vê, a gente não consegue ver o uni, aquilo que é eterno e infinito, a realidade suprema. Como se diz, Deus, ou Brahman, para os orientais. Dizia Aristóteles, Deus é um actus purus, é uma atividade pura, constante. Porque se fosse inerte, parado, ele não existiria, não criaria nada, não teria efeito nenhum. Então, isso tudo que a gente consegue ver não estaria aqui nem nós mesmos. Alguma coisa está acontecendo. Qual é a causa disso tudo, né? A mente sempre divagou em qual é a causa disso tudo. Ou como eu pensei de criança, se não existisse nada, o que existiria? Eu nunca pensei em termos de causa e efeito, mas sim no princípio, né? Mas é a mesma questão, é o princípio de tudo. Antes, se não existisse nada, o que seria? Esse actus puros, essa atividade constante, é simplificada com o termo luz. Luz e trevas, né? Tudo e nada, luz e trevas. Foi-se levantada uma questão também. Você deve estar pensando nisso. E acredite, isso foi pensado também por grandes filósofos e foi colocado, foi trazido ao debate. Tá bom, mas Deus existe, o real existe. Mas e se ele atua só para ele mesmo? Se ele não cria nada? Se ele é só para ele mesmo, se ele cria para dentro dele mesmo, não cria nada aqui fora. Então, e se fosse assim? Pode até ser assim. Isso não muda o fato de estarmos aqui. E talvez, então, não estamos aqui fora, estamos aqui dentro. Não estamos fora de Deus, mas dentro de Deus. Dentro da causa, da primeira causa, dentro da eternidade. Todas as nossas formas passageiras, os nossos sonhos de vida, talvez estejam dentro, não fora. Isso é uma coisa sutil, parece boba, mas faz muita diferença na hora de vivermos a vida e de trazermos qualidade à nossa vida. Um ateu pode dizer que este mundo de causa e efeito não precisa ter nenhum Deus. E está tudo bem. Por que um Deus? Por que a figura de um Criador? Ela só pode surgir de uma visão dualista que separa o verso do uni, que separa o Criador da criatura, o real do realizado. Na filosofia oriental, naquilo que chamamos aqui de cultura zen, não existe dualismo, existe monismo, justamente porque este Deus está dentro de nós. É um clichê bem interessante, mas esse Deus dentro de nós, misturado, único, distinto sim, em visível e invisível,
concebível e inconcebível, apenas como que se a mente humana fosse apenas um prisma que se desmanchará, nos espalharemos no todo novamente, no invisível, né? Quando a nossa forma acabar. Isso tudo implica no realizado, na coisa como um todo, na não separação da divindade e da matéria. Ou seja, não há nenhuma divindade que não seja experimentada diretamente através da nossa razão pura. Podemos trocar Deus pela verdade. Verdade. Porque o ateu, ele não quer adorar a nenhuma entidade. Ótimo. Perfeito. Não é necessário acreditar nela nem adorá-la, mas viver, continuar vivendo esta cerimônia de causas e efeitos, de vida e de morte. Se há alguma coisa real dentro da vida e da morte, do nascimento e da morte, isso chama-se existência ou nada, ou aquilo que não se manifesta. É uma coisa intrínseca. Se estamos aqui, a primeira causa de estarmos aqui está dentro de nós, não fora de nós. Trago aqui uma questão muito pertinente que uma menina do interior sempre pensou. Ela me disse: quando eu ouvi o padre dizendo que Jesus era o único filho de Deus, eu achei muito estranho. Eu fiquei irritada porque eu também queria ser filho de Deus. Esse ponto é muito interessante. Por que razão uma determinada corrente filosófica que estabelece crenças, sonhos, comportamentos ao longo de séculos faz um balé intelectual minucioso para que a gente se entenda como inferiores? É muito mais interessante não acreditar, experimentar a vida, ou isso que acontece, de uma maneira mais direta possível, mais pura possível, independente, individual, ou seja, espiritual. Espiritual nada mais é do que aquilo que não se pode ver, aquilo que está além, aquilo que é misterioso e sempre será. Não é preciso nenhuma pergunta e nenhuma resposta, porque pergunta e resposta é que divide Deus e mundo, Criador e criatura. Se você apaga a pergunta, se você apaga o intelecto ou se você transcende o intelecto, a verdade se manifesta para você de uma maneira mais intuitiva. Voltamos lá para o início do vídeo. Por que sermos mais intuitivos do que pensadores? As perguntas não têm fim. A resposta a Deus coloca um fim que é ilusório. O mistério ainda permanece. Então apague todas as perguntas. Olhando para fora, você faz muitas perguntas. Olhando para dentro, as perguntas vão desaparecendo. Você precisa olhar para dentro, e para dentro não há sacerdotes. Para dentro há liberdade. Mas preste atenção no seu intelecto. Ele é como uma água turva, está sempre perguntando, perguntando infinitamente. Quando a verdade, a resposta, a verdade, você está buscando a verdade é uma coisa tão sutil que você nem consegue ver, nem consegue pensar a respeito dela, então por que fazer perguntas? Se acalma um pouco, deixa de perguntar, e quando a última pergunta for apagada de sua consciência, a verdade reflete, linda e pura, diretamente no seu coração, se desmanchando. Você é uma gota de água que se desmancha no oceano. Isso tem tudo a ver com a forma que você vai viver esse mundo, com a forma que você vai viver a sua vida atrás dos seus objetivos e principalmente a estrutura social toda vai se transformar com cultura zen.
Abraço, até o próximo vídeo.